Fala, Doc, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de hematologia e hoje a gente vai aprender a interpretar um hemograma. Meu nome é Giovana. Então a gente vai entender os principais aspectos sanguíneos que são avaliados no hemograma, vamos aprender a interpretar os valores das variáveis do hemograma e o significado delas e vamos aprender a terminologia correta para os resultados do hemograma. Vamos começar com uma questãozinha, então. Sobre o volume corpuscular médio, assinale a alternativa correta. A. Ao solicitar um hemograma, devemos fazer um pedido especial para a VCM, pois ele não é um item que vem em uma solicitação de hemograma comum. B. Quando está aumentado, falamos que a hemácia está hipercrômica. C. Está diminuído em valores abaixo de 80 fentolitros. D. Em anemia por deficiência de vitamina B12, temos um VCM diminuído. Então, o que é um hemograma? O hemograma, na verdade, ele é um exame feito a partir da coleta de sangue que vai avaliar as células que compõem o tecido sanguíneo. Então, geralmente, ele vem assim, tá? Ele vem dividido nas 3 grandes séries de células sanguíneas, que seria a série de eritrócitos, né? A série vermelha, a série branca, né? Com as células do sistema imune e a série plaquetária, beleza? Então, ele vem dividido aqui em série vermelha, série branca e série plaquetária. A série vermelha, então, vai avaliar os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, tá? E aí, os valores mais clássicos aí, o valor de hemoglobina é o que vai determinar se o paciente está com anemia, beleza? Lembrando aqui que a gente pode sempre conferir os valores de referência, não é tão necessário ficar decorando, mas como a gente pode ver nesse exemplo de hemograma aqui, ó, hemoglobina está 9,6, menor do que o valor de referência, então esse paciente está com uma anemia. Que o hematócrito, ele determina a porcentagem de eritrócitos no sangue, tá? Quando a gente está perdendo, por exemplo, plasma, o hematócrito vai estar, então, alto, porque o sangue vai estar concentrado de hemácias. Da mesma forma, quando a gente tem uma anemia, o hematócrito vai estar baixo também, porque daí tem poucas hemácias para concentrar no sangue. Lembrando também que é pelo valor de hemoglobina que a gente vê se um paciente precisa ou não de transfusão sanguínea. Na maior parte da literatura, a gente fala que é a partir de 7, né? Abaixo de 7 na hemoglobina, o paciente está precisando já de transfusão de sangue. Outros aspectos da série vermelha. Nós temos o VCM, que seria o volume corpuscular médio. Ele avalia o tamanho médio das hemácias, tá? Então, ele faz uma média entre os tamanhos das hemácias. Se esse VCM está alto, a gente vai chamar de macrocitose, beleza? Se tiver baixo, né? Ou seja, abaixo de 80, e se tiver alto é acima de 100. Se tiver baixo, a gente vai chamar de microcitose. E se tiver entre os dois valores ali, 80 e 100, a gente vai chamar de normocitose. Beleza? Então, a gente pode ver aqui nesse exemplo, o paciente estava em normocitose. O que é que ele indica para a gente normalmente, né? Na suspeita de anemia ferropriva, o VCM tende a estar abaixo de 80. Então, a gente tem uma anemia microcítica. Já na anemia por deficiência de vitamina B12, nas anemias megaloblásticas, o VCM vai estar acima de 100, vai estar aumentado e vamos ter uma macrocitose. Outras variáveis, HCM e CHCM. Qual que é a diferença entre os dois? O HCM seria ali a média da quantidade de hemoglobina que tem dentro das hemácias. E o CHCM seria mais uma concentração dessa hemoglobina, beleza? Mas os dois, resumidamente, nos dão a concentração de hemoglobina e a cor das hemácias, porque se eu tiver mais hemoglobina, eu vou ter mais cor, e menos hemoglobina, menos cor. Então, por esses valores ali do CHCM, principalmente, a gente vai classificar se o paciente está em hipercromia, seria o aumento desses valores, hipocromia ou normocromia, ok? Essa é a nomenclatura que a gente usa. Outra variável que a gente também avalia é o RDW. Esse parâmetro, ele avalia a diferença no tamanho das hemácias. Ou seja, se eu tenho uma hemácia muito pequena, uma hemácia muito grande, o RDW vai dar um valor aumentado, porque ele avalia essa diferença, tá? Do padrão das hemácias. E aí, quando ele está acima de 15, a gente chama isso de anisocitose, beleza? E se ele estiver entre os valores normais, é isocitose.
o que ele nos ajuda bastante a diferenciar anemia ferropriva de talassemia, beleza? Porque na anemia ferropriva, o RDW tende a estar aumentado, a gente tende a ter uma anisocitose, porque a medula acaba compensando o ferro de maneira diferente para as hemácias, então elas ficam de tamanho diferente, o que já não ocorre na talassemia. Vamos entrar na série branca, então. A série branca vai avaliar os glóbulos brancos, que são as células do sistema imunológico. Então, a gente tem os leucócitos de forma geral, que tem o valor de referência aqui, e a gente chama quando está aumentado de leucocitose e quando está diminuído de leucopenia. Então, a gente pode ver que essa paciente aqui, desse exemplo, está com uma leucopenia, beleza? Os neutrófilos, eles são representados por isso aqui, ó, segmentados. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho a evolução, né, da maturação dos neutrófilos, e o neutrófilo mais maduro, ele é segmentado, por isso que ele recebe esse nome, beleza? E a gente observa aqui o valor de neutrófilos a partir dos segmentados. Nesse caso aqui, essa paciente está com uma neutropenia, valores abaixo do valor de referência. Se tivesse o valor aumentado, a gente chamaria de neutrofilia. Em alguns casos, a gente pode ter o que a gente chama de desvio à esquerda. O que isso quer dizer? A gente acabou de ver que os neutrófilos maduros são segmentados, tá? Mas existem alguns casos, principalmente infecções bacterianas, que a gente tem uma produção muito elevada de neutrófilos, tá? Por exemplo, vamos combater a infecção bacteriana, a gente vai precisar de muito neutrófilo. Então, essa produção na medula aumenta muito. E aí, a gente pode ter até neutrófilos imaturos circulando no sangue, ok? Para tentar combater essa infecção de qualquer jeito. E esses neutrófilos imaturos são o que a gente chama de bastões, ok? Porque eles ainda não são segmentados. E quando o número de bastonados está maior do que 500, a gente pode cravar que tem um desvio à esquerda e provavelmente está rolando uma infecção bacteriana. E esse desvio à esquerda pode estar tão elevado que a gente pode ter até mielócitos e metamielócitos, que são as células lá mais precursoras da hematopoiese. Eosinófilos, tá? Quando a gente tem número de eosinófilos abaixo, a gente chama de eosinopenia, e acima a gente chama de eosinofilia. Quando que a gente vai ter eosinofilia, né? Principalmente em quadros de alergia e de parasitoses. Os monócitos, a gente vai dar um nome um pouquinho diferente. Quando eles estão elevados, a gente chama de monocitose, e quando eles estão abaixo, a gente chama de monopenia. E eles estão aumentados principalmente em reações inflamatórias. Já os basófilos, eles não têm aí um número mínimo para a gente chamar de basopenia, por exemplo, tá? Porque eles podem estar zerados no exame de hemograma. Mas eles podem estar aumentados, e aí a gente chama de basofilia. Quando que eles vão estar aumentados? Principalmente em mixedema, catapora e colite ulcerativa. E ainda temos os linfócitos, né, para discutir. Quando eles estão aumentados, a gente chama de linfocitose. Quando que isso acontece? Principalmente em infecções, tá? E quando eles estão diminuídos, a gente vai chamar de linfopenia. Quando que isso pode acontecer? Pode ser um quadro de infecção por HIV, ou algum outro quadro de imunossupressão. E por fim, a gente tem a série plaquetária, tá? Que avalia a quantidade de plaquetas no sangue. Quando estão aumentadas, a gente pode chamar tanto de plaquetose quanto de trombocitose, beleza? E ela está aumentada principalmente em neoplasias e doenças mieloproliferativas. Quando estão diminuídas, então, a gente pode ou chamar de plaquetopenia ou de trombocitopenia. Quando que elas vão estar diminuídas? Quando a gente tem falta de produção, sequestro, né? Principalmente sequestro esplênico, ou aumento da destruição dessas plaquetas. Existe ainda esse MPV, que seria a média do volume ali, do tamanho das plaquetas. Beleza? Bora responder um quiz, então? Quando o RDW encontra-se aumentado, dizemos que ocorre uma anisocitose, isocitose, macrocitose ou hipercromia. É a anisocitose, né? Isocitose é quando o RDW está normal, e macrocitose tem a ver com VCM. E hipercromia tem a ver com HCM e CHCM. Então,
Anisocitose é quando o RDW está maior do que 15% e a gente tem variação no tamanho das hemácias. Dá para ver aqui que tem hemácias maiores, hemácias menores, onde está apontando as flechinhas. Então, sobre o VCM, assinale a alternativa correta. Ao solicitar um hemograma, devemos fazer um pedido especial para o VCM, porque ele não é um item que vem na solicitação comum. Vem sim, né? A gente acabou de ver ali todos os parâmetros da série vermelha, o VCM é um bem importante. Quando ele está aumentado, a gente fala que a hemácia está hipercrômica. Não, quando o VCM está aumentado, a gente fala que a gente tem macrocitose. Hipercromia é outro parâmetro, é o HCM e HCM. Em anemia por deficiência de B12, temos o VCM diminuído? Não. Letra D. Em anemia por deficiência de B12, temos um VCM diminuído? Não. A gente tem um VCM aumentado, que é a anemia megaloblástica ou macrocitose, né? Então, está diminuído em valores abaixo de 80 femtolitros? Sim, VCM abaixo de 80 é uma microcitose. Na anemia ferropriva, o RDW encontra-se aumentado. Lembra que a gente conversou que isso ajuda a diferenciar das talassemias. Quando o CHCM encontra-se aumentado, dizemos que as hemácias estão hipercrômicas. No hemograma, leucocitose com desvio à esquerda significa aumento no número de bastonetes e de células imaturas. Então, o que a gente precisa saber hoje, sem falta? Que o hemograma avalia as séries vermelha, branca e plaquetária do tecido sanguíneo. Os valores de hemácias, hematócrito e principalmente hemoglobina diagnosticam anemias. O VCM determina o volume médio das hemácias e o HCM-CHCM determina a coloração das hemácias, pela quantidade de hemoglobina. O RDW determina a variação do tamanho das hemácias e classifica a anisocitose. O leucograma avalia o sistema imunológico do paciente. A leucocitose com desvio à esquerda corresponde à presença de bastões e células imaturas na linhagem branca. Leucocitose com desvio à esquerda indica infecções bacterianas. Os termos citose ou filia e penia são utilizados para classificar os resultados dos valores da série branca do hemograma. A trombocitose ou plaquetocitose indica um número elevado de plaquetas e a trombocitopenia ou plaquetopenia indica um número diminuído de plaquetas. Essas são as referências da nossa aula. Obrigada pela atenção. Até a próxima!